Olá, meus irmãos e amigos, que bom ter você por aqui. Agora, nós vamos realizar uma oração e todos os dias, às 10 horas da noite, nós estaremos aqui. Nós estamos nos preparando para a oração do encontro com Deus. E a partir de hoje são 52 dias que nós vamos iniciar de oração, de clamor. E nesses 52 dias, eu vou estar juntamente com a Michele falando sobre o encontro com Deus. O encontro com Deus é algo mais maravilhoso que uma pessoa ela pode obter de Deus. É um encontro com Ele, é experiência com Ele. E nesses dias nós vamos falar sobre o encontro que Jacó teve com Deus, Abraão teve um encontro com Deus, o encontro de Paulo, do apóstolo Paulo com Deus, Gideão, Elias, todos os homens que tiveram um encontro com Deus. Nós vamos falar sobre eles nesses dias. Porque quando um homem ele tem um encontro com Deus, ele não sai da presença de Deus da mesma maneira. Ou Deus agrega alguma coisa, ou Deus tira alguma coisa. E nós vamos falar nesses dias daquelas pessoas que entraram na presença de Deus, tiveram um encontro com Deus e Deus agregou algo ou tirou algo, porque Deus fez o homem para se encontrar com ele. Quando eu digo tirou algo que de repente nos mancha diante de Deus. Não é verdade? Eu estava aqui lendo a Bíblia aqui e é muito profundo, porque a Bíblia diz que Deus criou, quando Deus criou Adão e criou Eva, diz assim, olha, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem, a mulher, entre as árvores do jardim. O que aconteceu com Adão e com Eva quando Deus desceu no jardim? Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ele vinha, ele visitava o homem. Porque Deus queria estar com o homem, falar com o homem. Então Adão ele se escondeu naquele dia. Por que ele se escondeu? Ele se escondeu porque ele tinha ouvido a voz de Eva e da serpente. E quando eles ouviram a voz da serpente e a voz da mulher, os dois, então o que eles fizeram? Eles entraram em uma vida de pecado. Comeram do fruto que não era para que eles comessem. E quando eles comeram daquele fruto, eles começaram a ficar em dívida. É por isso que o pecado, ele separa o homem de Deus. A vida de pecado, ela separa o homem de Deus. Porque quando uma pessoa está vivendo uma vida de pecado, ela está em dívida. E quando uma pessoa está em dívida, ela não quer estar perto de alguém que ela está devendo. Eu vou dar um exemplo para você. Você deve a alguém, você não tem dinheiro para pagar. Essa pessoa está te cobrando. Você está debaixo de ameaça. Imagina uma coisa, você vai para um churrasco e essa pessoa vai estar nesse churrasco. Você vai para uma festa e esta pessoa vai estar nessa festa. Você já imaginou isso? Você já imaginou que situação é essa? Você devendo ela? É por isso que quando Deus desceu no Éden, pelo fato de Adão, ele está em dívida com o Senhor, ele está em dívida com Deus, ele se escondeu da presença de Deus. Porque o diabo, ele traz acusação. O diabo, ele traz condenação e acusação. Só que o Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele pecou. Agora, se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, que é Cristo, ele nos absolveu do pecado. Houve uma absolvição através do sacrifício de Cristo. Aqui, quando você observa aqui, a Bíblia diz que
quando eles pecaram, fizeram vestimentas. Então Deus, o que Deus fez? Deus, ele veio e ele matou um animal. A Bíblia diz que Deus pegou a pele do animal e fez vestimenta para Adão e para Eva. Aí que se institui a matança de animal para a purificação de pecados. A partir daí, sempre o sacerdote, ele pegava um animal, matava um animal no sacrifício pelo pecado, e sempre o sacrifício pelo pecado. Este animal era morto, e quando esse animal era morto, ele morria no lugar do ofertante. Era isso que era feito. Aí você entende por que Jesus morreu na cruz. Porque ele foi o cordeiro puro que tira o pecado do mundo. Aí você lê lá em Isaías, porque foi cancelado um escrito de dívida que era contra nós, e que se constatava nas ordenanças, removeu inteiramente, encravando numa cruz. Então essa dívida não é a dívida de dinheiro. Essa dívida não é um escrito de dívida de dinheiro que foi encravado na cruz, mas uma dívida que foi encravada de pecado, de vida. Então, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se o pecado gera morte, entenda o que eu vou dizer para você. Se o pecado gera morte, ele morreu no seu lugar. Se o pecado ele gera morte, Jesus ele morreu para que nós, cada um de nós, para que você não morresse nos seus pecados. É por isso que quando você aceita Jesus, você chama Jesus e você aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e a partir desse momento o sangue de Cristo ele é jogado sobre a sua vida. O mundo espiritual já não enxerga o seu pecado, não enxerga um homem pecador. Ele enxerga um homem que foi justiça de Deus, um homem que é justiça de Deus, um homem que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Este é o plano, este é o projeto de salvação. Agora, quando você vê aqui que ele fugiu da presença de Deus por causa do pecado. E hoje o nosso pecado ele é perdoado em Cristo Jesus. É por isso que quando você entra na presença de Deus, você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você pede perdão pelos seus pecados, você é preparado para ter um encontro com Deus. O que eu estou dizendo? Isso tudo isso que eu estou te dizendo, eu estou querendo chegar nisso que eu vou te falar agora. Que não será pela sua bondade, mas pela bondade de Cristo. Não será porque você é bom, mas porque Cristo é bom. É por isso que quando você se envolve com Deus, com Jesus, você diz, Senhor, eu não mereço, mas pelo teu sangue, em nome de Jesus, me purifica. Então, Jesus, ele te purifica. E ele vai te fazendo ser parecido com ele. E quanto mais você busca, mais você vai se aproximando. Só para você ter uma ideia, Isaías 59 diz o seguinte. É muito profundo quando você pega a Bíblia e você lê Isaías 59. Porque Isaías 59 fala o seguinte, que nós clamamos, mas nós não somos ouvidos. Por quê? Por causa dos nossos pecados que nos separam de Deus. Deixa eu ler para você aqui, Isaías 59, é muito forte. Se você tiver uma Bíblia e se quiser abrir também, você pode conferir o que eu vou falar com você. Aqui, ó, Isaías capítulo 59, já estou achando aqui, 45, 50, 59. Olha só, diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para ouvir. Mas as vossas iniquidades nos fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os teus pecados encobrem o teu rosto, para que vós não ouça. A vossa mão está contaminada de sangue, os vossos dedos de iniquidade, a língua fala mentira, a língua profere a maldade. Então, olha só, os vossos pecados fazem separação dentre vós e o vosso Deus. O rosto de Deus não está encoberto, a mão dele não está encolhida. Mas por que não se há um encontro real e verdadeiro com Deus? Sabe por quê? Porque falta se arrepender, falta se entregar, falta deixar de fazer aquilo
que te macula, que te mancha diante de Deus. Falta você entrar debaixo da graça e ser remido pelo sangue de Cristo e lavado. Agora, eu já vou orar. Quando você busca Jesus, você fala assim, em nome de Jesus, Senhor, me lava. Jesus, ele te lava. E ele pega a sua dívida em Cristo ela é paga. Então você começa a buscar a presença de Deus e você começa a ver a face do Senhor. A Bíblia diz que a face do Senhor não está encolhida, não está escondida, e a mão dele não está encolhida, mas é os nossos pecados que nos fazem separação. É por isso que nós estamos começando hoje 52 dias, sabe para quê? Para perdão de pecado, para buscar o Espírito Santo todos os dias, 10 horas da noite. E eu quero que você esteja comigo. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Deixe o seu nome aqui agora, porque todas as pessoas que deixarem o nome aqui, eu vou te incluir nos meus 52 dias de oração. Tá bom? Deixa o seu nome aí. Nós vamos começar, no caso, amanhã, 10 horas da noite. Eu vou estar junto com a pastora. E vai ser maravilhoso o que nós vamos realizar. Tá bom? Porque se por Adão o pecado entrou no mundo, por Cristo ele é vencido na sua vida. Se por causa de Adão houve a queda do homem, por causa de Cristo Jesus te levanta. Se por causa de Adão foi gerada uma dívida, em Cristo a nossa dívida ela é paga. Tá bom? No sacrifício da cruz do Calvário. Você entendeu por que o sacrifício do Antigo Testamento? Você entendeu? Pois é, nós vamos estar falando mais sobre isso nos próximos dias. Tá certo? Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã às 10 horas da noite aqui para os 52 dias de oração. Tá bom? Amanhã vai ser o primeiro dia do jejum. Então já vamos começar esse jejum. Deus ilumine a sua vida. Eu fico por aqui. Não se esqueça de seguir o canal, compartilhar e deixar aí o seu nome.